Muito bem. Hoje a gente vai estudar a respeito de um mistério. A Bíblia fala que esse tema que a gente vai estudar é um mistério. Mas é um mistério que ficou sem ser revelado para uma grande parte de pessoas no passado, mas para todas as pessoas que viessem a nascer, depois que João recebeu essa profecia, que tivessem no coração o desejo de aprender e descobrir as verdades do Apocalipse, esse mistério seria desvendado, seria revelado. É o mistério da Grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições da terra. Aquela mulher de Apocalipse que contaminou outras nações, outras igrejas, e por isso ela é chamada em Apocalipse de a Grande Babilônia, a mãe, que tem as suas filhas, que seguem os seus princípios. Mas será que é importante saber a respeito desse assunto? Quem é essa Grande Babilônia? O que é que a Bíblia diz? O que é que Apocalipse revela? O Antigo Testamento a respeito da Grande Babilônia. E eu quero convidar você a pegar papel e caneta, porque não vai dar para a gente ler todos os textos, alguns a gente só vai dizer onde está escrito, porque é um estudo comprido, denso, então você pode anotar os textos se você quiser, e você poderá tirar as dúvidas, ok? Que porventura vierem a ocorrer. Hoje, em especial, a gente não vai fazer aquele momento de perguntas e respostas, mas aí, sábado que vem, que a gente não vai estar correndo, a gente pode começar o estudo. Se alguém tiver alguma pergunta, escreve aí e deixa para fazer na semana que vem, tá certo? Na semana que vem, para que a gente possa hoje ir direto ao assunto e não perder muito tempo. Vou abrir aqui o estudo, projetar aqui na tela. O computador está lento aqui, mas já vai chegar para você. Pronto. Muito bem. Como eu falei para vocês, o assunto é esse, o mistério da Babilônia, a grande meretriz. Que visão foi essa que João teve no livro de Apocalipse, né? Nas revelações que Jesus deu para ele? Uma das tremendas revelações de Deus, que Deus nos faz nesse livro, é a respeito do que ele chama o mistério de Babilônia. Então, o mistério hoje vai deixar de ser mistério para você. Porque o livro de Apocalipse, na realidade, Apocalipse significa revelação. Então, neste livro hoje, e em parceria com outros livros da Bíblia, a gente vai saber do que se trata esse mistério de Babilônia, a grande meretriz. E de como o conteúdo dessa mensagem pode afetar a nossa salvação. Então, às vezes a gente costuma dizer assim, esse assunto não é muito importante porque não é ponto de salvação. Não é o caso desse aqui. Esse aqui é um assunto que é ponto de salvação. Quem não se adequar a essa verdade bíblica, quem não se preocupar com o que a gente vai estudar hoje, está comprometendo diretamente a sua salvação. Mas não vale o que eu digo, tá certo? Só vale o que a Bíblia diz. Então vamos analisar esse estudo de hoje. Babilônia é símbolo de apostasia espiritual. A gente precisa começar a estudar lembrando disso. Babilônia era uma antiga cidade, que na realidade não existe mais. Mas esse nome está sendo usado para um poder que se levantaria no futuro e que seria considerado por Deus como Babilônia. Um poder apóstata, um poder que deu as costas para Deus. Um poder que parece servir a Deus, mas na realidade não é com Deus que ela tem aliança. Que tragédia deixa descoberta a proclamação das 3 mensagens angélicas. Que tragédia. Deixa eu ver aqui uma mensagem que mandaram para mim, para ver se tem alguma coisa a ver com isso tudo aqui. Não, tem não. Então, vamos lá. Apocalipse 14, verso 8. Se você quiser anotar, está aí. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição.
aqui está falando de uma Babilônia mística ou simbólica. Por quê? Como eu falei para vocês, não é uma Babilônia literal, porque a literal ela já foi destruída há muito tempo atrás. E o livro de Isaías 13, verso 19, capítulo 13, verso 19 a 21, declara que nunca mais Babilônia seria habitada. Essa profecia se cumpriu, porque Babilônia jamais foi reerguida ou voltou a ser habitada. É interessante notar que a Bíblia de Jerusalém, uma versão muito conhecida por muitas pessoas que estudam a Bíblia, né? É uma tradução católica, a Bíblia de Jerusalém. Ela comenta que Apocalipse 17, verso 5 diz que a Babilônia é um nome simbólico para Roma. Então, a gente já está começando a desvendar algumas coisas aqui. Primeira coisa, que Babilônia, a própria Bíblia de Jerusalém, que é uma tradição católica, admite que Babilônia é um nome simbólico para a cidade de Roma. O que é que isso tem a ver com o estudo de hoje? Vamos seguindo. Que ordem de Deus aos sinceros que ainda estão em Babilônia demonstra que sua caída religiosa é grave. Então, a gente sabe que Babilônia, como está escrito, vai cair, caiu, está caindo. Tá certo? Babilônia está, cada dia que passa, descendo mais, caindo mais. A profecia diz, caiu Babilônia. Por que essa caída se demonstra grave? Apocalipse 18, verso 2 a 4. Está escrito assim, então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e agora olha que coisa terrível, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Por isso que é grave. Percebe a resposta da pergunta? Por isso é grave. Com ela se prostituíram quem? Os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Ora, esta solene declaração divina demonstra que há pessoas bem intencionadas, pessoas sinceras lá em Babilônia, dentro de Babilônia, os quais demonstrarão sua sinceridade obedecendo a ordem de Deus de sair dela. Então, existe um poder religioso que a Bíblia denomina como Babilônia, mas não é simplesmente um lugar onde Deus põe a sua atenção e o seu interesse, dizendo assim, esse lugar eu vou destruir, vou acabar com tudo. Antes que venha a sua ira, antes que venha o seu juízo, ele dá um aviso amoroso para quem está em Babilônia ainda. E o aviso amoroso é, saiam daí, meu povo, saiam do meio de Babilônia, para que vocês, como a gente leu aqui, não sejam cúmplices dos seus pecados e para não participar do seu castigo ou dos seus flagelos. Então, Deus tem um povo dentro de Babilônia. Mesmo hoje, quando a gente terminar esse estudo, que você identificar quem é Babilônia, você não tem que ficar desesperado, nem angustiado, nem triste. Porque se você ama a Deus e você tem interesse em fazer a sua vontade, você pode agora se apoderar dessa filiação. Você é filho de Deus. Deus ama você, e ainda que você esteja enganado e tomando desse vinho que embriaga, que Babilônia deu para o mundo inteiro, para as nações, para as igrejas, para os líderes políticos do mundo, se ainda que você se veja como alguém que bebeu desse vinho, Deus pode olhar para você e te enxergar como filho, e por isso esse apelo é para você, quando ele diz assim, sai dela, povo meu, saia de Babilônia, povo meu. Então, Deus tem um povo em Babilônia. Outra figura de degradação religiosa de Babilônia, mística, a outra figura é essa frase aqui em amarelo, aqui embaixo. Então, vamos lá, vamos ler o texto. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz,
que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo, isso é João, tá? Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério, que agora está deixando de ser mistério, né? Babilônia, a grande, a mãe das mulheres e a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, uma pergunta para você refletir comigo, que eu já sei que você sabe a resposta. Quando a gente lê em Apocalipse um texto que aponta para qualquer visão que João vê uma mulher, o que significa mulher em Apocalipse? Igreja, como você sabe. Então, Apocalipse revela que até o final dos tempos apareceria uma mulher, em outras palavras, uma igreja, um poder religioso, tá certo? Que iria influenciar as nações. Será que a gente pode achar uma igreja ou um poder religioso que se encaixe em todas essas características de Apocalipse para entender hoje quem é Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra? É muito grave, não é? Então, vamos lá. Assim como em Apocalipse 12, uma mulher pura é símbolo adequado da igreja fiel, aqui aparece uma meretriz como símbolo de uma igreja que se prostituiu, que teve uma queda doutrinária. A Bíblia de Jerusalém comenta que a prostituição é o símbolo da idolatria. Olha só, que curioso, né? Que curioso. Essa prostituição que a Bíblia se refere, dessa mulher de Apocalipse, refere-se à idolatria. Deus, quando se relacionava com o povo de Israel, que o povo de Israel deixava os caminhos de Deus e começava a seguir o caminho de outros deuses, Deus interpretava esse pecado como um pecado da idolatria. É como se a igreja estivesse deixando de lado o seu verdadeiro noivo, o seu esposo, para se prostituir com outros deuses. Então, por isso, o pecado da idolatria é tão grave diante dos olhos de Deus. Deus não aceita que nenhum ser humano, nenhum santo que seja na terra, receba adoração. Nenhuma pessoa, nenhum ser criado pode receber adoração. Isso para Deus é idolatria. E o maior pecado dessa igreja, dessa mulher babilônica, é a idolatria. Muito bem. Ezequiel 16, verso 15 diz assim: mas confiastes na tua formosura e te corrompestes por causa da tua fama e prostituías-te a todo o que passava para seres dele. Está falando aqui exatamente as características de uma prostituta que se vendia, que se dava a qualquer homem que passava. Porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos. E com os seus ídolos adulteraram. Lembra do que eu falei sobre a idolatria? Com seus ídolos adulteraram. E até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo. Ofereceram os filhos a Moloque, sacrificaram os filhos a outros deuses. Queimaram os filhos aos outros deuses para os consumir, diz o texto. E ainda isto me fizeram, contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Onde a igreja caída teria a sua sede? Muito bem. A gente já sabe que a igreja, essa igreja que a Apocalipse chama de Babilônia, esse poder religioso chamado de Babilônia, Apocalipse revela o lugar onde está essa igreja. Olha que coisa impressionante. Aonde ela está assentada, aonde ela descansa, em que lugar, em que território, que área geográfica essa mulher se encontra. Olha como a Bíblia é clara, para que a gente identifique bem quem é Babilônia e não sejamos enganados por essa igreja que prega uma doutrina falsa. Então, vamos lá.
numa outra visão de João, Apocalipse 17, verso 3, transportou-me o anjo, e em espírito, transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Olha, está sentada sobre uma besta. Tá certo? Primeira coisa que a gente precisa ficar atento do texto. Sentada sobre uma besta. A besta era repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Que coisa, né? Aí você fica pensando, Apocalipse é difícil de se entender, difícil de compreender, mas vamos lá. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e com as imundícies de sua prostituição. O anjo, porém, me disse, olha, agora vai começar a revelação do mistério, tá? Por que te admiras? Por que te admirastes ao ver a besta e a mulher, né, no caso? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Então o anjo agora, depois que revelou a visão para João, disse, eu vou revelar para você o mistério. Parecia uma coisa horrível, né? Imagina João vendo uma mulher sentada em cima de um monstro e essa mulher carregando um cálice que está cheio de coisa imunda, como se ela estivesse bebendo e oferecendo desse cálice imundo para outras pessoas. Para vocês terem ideia dessa fala, dessa expressão imundície na Bíblia, a Bíblia categoriza a imundície muitas vezes como o sêmen humano, né? Ou então o período da menstruação da mulher. Então imagina um cálice cheio de imundície, que coisa terrível. Então parece que Deus queria mostrar para João quão terrível e grande era esse mistério. Tem microfone aberto por aí. Vamos lá. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças, presta atenção, pessoal. As 7 cabeças que João viu são 7 montes. Então está revelado aqui. Aqui já não é mais símbolo, tá? Os símbolos são as cabeças. A revelação literal são os montes. Olha só. As 7 cabeças, disse o anjo, são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Presta atenção. Onde está assentada a mulher? A igreja. Onde é que a igreja está assentada? Esses montes também são 7 o quê? Reis. Então, qual a localização geográfica da mulher? Onde ela está assentada? Falou-me ainda, as águas que você viu, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. As 7 cabeças são as 7 colinas de Roma. Não sei quantos de vocês aqui sabem, mas Roma, ela está localizada justamente no lugar onde ela fica cercada por 7 colinas. Quando o anjo disse a João assim, olha, a igreja que você está vendo aí, essa mulher que representa uma igreja apóstata, que se afastou de Deus por suas doutrinas enganosas, ela está assentada num lugar onde existem 7 montes. Hoje nós conhecemos a cidade de Roma como sendo a cidade das 7 colinas. Curioso isso, não? Porque lá, há muitos anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, cerca de 2.000 anos atrás, mais ou menos, João teve essa revelação de que uma igreja se ergueria justamente nesse lugar, em Roma. Então, Roma é a besta e a mulher, a igreja, se assenta exatamente sobre Roma, ou sobre este lugar, rodeado de 7 colinas. O comentário da Bíblia de Jerusalém fala de Apocalipse 17, verso 3, da seguinte forma, a besta, Roma, leva sentada sobre si uma igreja prostituída, o que dá a entender claramente que teria sua sede em Roma, a cidade dos 7 montes, ou das 7 colinas. Do ponto de vista de Deus, então, qual seria a influência religiosa negativa que exerceria a igreja de Roma sobre a humanidade? Então, vamos lá. Apocalipse agora, 17, verso 2. O que é que diz que essa mulher fez com aquele cálice? Disse primeiro que ela
se prostituiu com os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, simbolicamente, Deus está dizendo, essa mulher que se prostitui, essa mulher que tem um cálice cheio de imundície, está repartindo tudo que ela tem com os reis da terra e com todas aquelas pessoas que habitam sobre a terra. Olha que coisa interessante. Essa semana alguém escreveu para mim falando a respeito da saudade que sente da minha mãe, que já dormiu no Senhor. E essa pessoa disse assim, que graças a Deus, a minha mãe está no céu com Deus, porque foi uma mulher santa, irrepreensível, uma mulher de Deus. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, como é comum essa ideia de que quando as pessoas morrem, vão para o céu ficar com Deus. Então, se é assim, por que haverá ressurreição? Porque Jesus vai vir para chamar os mortos, se eles já estão lá no céu. Mas essa doutrina foi pregada por essa igreja romana ao longo dos séculos, a gente vai ver já já sobre isso. E a maioria das pessoas da terra foram contaminadas com essa ideia de que quando morre, não morre totalmente. A gente já fez esse estudo aqui sobre a morte. Então, a pessoa, quando morre, não morre totalmente. Ou ela vai para o inferno, ou ela vai para o purgatório, ou ela vai ficar com Deus. São doutrinas que, na realidade, nasceram no coração de Lúcifer. Porque foi lá no Éden que Satanás apareceu dentro de uma serpente, falou com Eva e desfez o que Deus havia dito com as suas palavras. Eva disse assim, não, se comer desse fruto eu vou morrer. A serpente diz o quê? Certamente não morrerás. A mentira sobre a morte foi tomando proporção ao longo dos anos e aí nasceu uma igreja que agora defende a vida após a morte. Por isso que Deus diz que essa igreja apostatou, abandonou a fé. Mas não foi só isso, não. Tem muito mais coisa. A igreja caída serve às nações o vinho do cálice de suas doutrinas adúlteras. Com elas tem embriagado os crentes, os quais não percebem os erros mencionados. Vejamos então agora alguns poucos dos muitos exemplos que lamentavelmente existem. Contrastaremos a doutrina pura com a adulterada para facilitar a compreensão. Então, vejam só. Eu vou colocar na tela agora o que a Bíblia diz e o que a Igreja Romana diz. Tá certo? Essa Igreja Romana que a Bíblia identifica o seu lugar, a sua moradia, o seu comportamento. Vamos lá. A doutrina pura, por isso que eu pedi para vocês pegarem papel e caneta, por causa disso agora. A doutrina pura diz que a Bíblia é a palavra de Deus, regra de fé e doutrina. Somente a Bíblia, tá? Como está escrito em 2 Timóteo 3, 15 a 17, 2 Pedro 1, verso 19. Anota aí. Somente a Bíblia é palavra de Deus, é regra de fé e doutrina. Mas o vinho adulterado diz que a tradição é a palavra de Deus. Marcos 7, 6 a 13, Gálatas 1, 6 a 9 e Apocalipse 22, 18 a 19 tratam deste assunto, quando a palavra de Deus é substituída pela tradição. Então, a doutrina pura diz que a palavra de Deus é a única regra de fé, e a igreja, a prostituta de Apocalipse, diz que a tradição é que deve ser levada em conta. A doutrina pura diz, Cristo é o único e suficiente Salvador. Tem muitos textos a esse respeito, mas estão aqui Atos, Timóteo e João. Mas o vinho adulterado diz que outras pessoas podem fazer mediação. Por exemplo, tem muita gente que chega na igreja católica, por exemplo, e tem um encontro com o padre para poder fazer confissão. E lá ele conversa com o padre, fala dos seus pecados, e o padre recomenda algumas orações, e ele vai para casa e cumpre aqueles votos, e para ele está perdoado, porque ele falou e confessou para o padre. Mas a Bíblia diz que o único suficiente Salvador e mediador é Cristo. Ninguém mais pode fazer mediação entre Deus e o homem. E o argumento para essa verdade está nesses 3 textos aí, que, por favor, gostaria que vocês lessem, tá certo?
A doutrina pura, então, diz que a salvação é pela graça e a justificação pela fé. Está em Efésios 2 e Romanos 3. O vinho adulterado diz que a salvação vem através das penitências e das obras meritórias. Ou seja, você vai fazer isso, isso, isso e isso, e a salvação sua está garantida. Vocês lembram que a igreja romana, no passado, né, fazia isso com muito mais força? Vendia indulgências, e as pessoas, às vezes, vendiam tudo que possuíam e entregavam à igreja, achando que aquele ato iria liberar ou garantir um espaço reservado no céu, salvação. Então, a igreja pura diz, salvação só em Jesus, só pela graça. E a justificação só pela fé em Cristo. Mas aí, uma igreja com esse vinho adulterado vem e diz assim, não, se você fizer obras meritórias, você tem a salvação. Se você cumprir as penitências, você tem salvação. Vamos lá, mais uma. A doutrina pura diz que a fé não anula a lei, mas descreve a conduta ética cristã. O crente guarda a lei como fruto da vida e amor a Cristo, como está escrito em Romanos, João e Efésios. O vinho adulterado, o que é que faz? Muda a lei de forma que ela se apresente contrária às palavras de Cristo. Por quê? Cristo disse lá em Mateus que ele não veio adulterar a lei, nem mudar, nem abrogar a lei, nem destruir o que os profetas disseram. E ele diz mais, eu vim para cumprir a lei, mas o vinho adulterado, essa igreja romana que abandonou a fé, ensina aos seus súditos que ela tem autoridade para mudar a lei. A igreja tem autoridade para mudar a lei. Você concorda com isso? Será que o homem tem autoridade para mudar a lei de Deus? É por isso que o número da besta, o número de Babilônia, é o número 666. Por que número 666? Porque o número 666 é número de homem. Está escrito lá, é número de homem, do ser humano. Tá certo? É número de criatura, não é número de divindade. Então, quando a criatura assume o papel de Deus, Deus entrega uma lei, ele encosta essa lei de Deus para lá. E ele escreve uma nova lei, ele assume o lugar de Deus, ele se assenta como Deus. Ele quer ter a autoridade de Deus na terra. Isso é um pecado de blasfêmia. A doutrina pura diz que é proibido adorar outros ídolos. Não devemos fazer imagens de escultura, porque é assim que está escrito na lei. Nem objetos inanimados, nenhum nós devemos adorar. Está escrito lá na lei, Êxodo 20, 4-6. Isaías também, vários textos aqui. Mas o vinho adulterado não somente muda a lei, como fazem e constroem imagens, acendem velas perante essas imagens, que na realidade são para fazer orações e rezar às pessoas que morreram, como se elas estivessem vivas e pudessem receber essas orações, tá certo? Para pedir coisas, para fazer promessas a essas pessoas. Então, se acende velas para fazer contato com os santos, para pedir coisas aos santos e para fazer promessas. Orar ajoelhado diante das imagens é permitido segundo o vinho adulterado. Deus disse, não te encurvarás, mas o vinho adulterado espalhado pelo mundo faz com que as pessoas acreditem que não é nada demais se ajoelhar diante de uma imagem e adorar, e orar, e conversar. Tirar esse mandamento pelo catecismo também foi uma obra de Babilônia, a mãe das prostituições. Porque o que é que está escrito a respeito disso? Que esse poder viria para mudar os tempos e a lei. Mudar os tempos e a lei. E a lei foi mudada exatamente assim. A Igreja Romana estabeleceu o catecismo como a sua lei, a lei criada pela própria igreja. Então, eles aproveitaram alguns mandamentos de Deus ali, tiraram o que não interessa, como adorar imagens, esse mandamento que diz não se prostrar, não adulterar, tiraram, não adorar, tiraram esse mandamento e colocaram outros mandamentos ali, fizeram uma mistura, uma confusão, como é típico de Babilônia,
e estabeleceram uma lei que apoia o seu comportamento e as suas crenças, as crenças que não representam as crenças de Deus, as suas próprias crenças humanas estabelecidas pelo próprio homem. Então, a doutrina pura diz que em Êxodo, Isaías, Lucas 4 e Lucas 23, 54 e 56 também, para que as pessoas, esses textos aqui são importantes, porque o sábado não está somente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também, em vários lugares. Então, a doutrina pura diz que o sábado é o dia do Senhor, como ele escreveu. Não tem um verso da Bíblia que diga que esse dia foi mudado para o domingo. Nenhum verso. Mas a igreja corrompida, essa igreja que Apocalipse revela, a mãe de todas as prostitutas, esse mistério é justamente esse. Uma igreja que se parece com uma igreja que serve a Deus, mas na realidade não serve a Deus, serve a Satanás. Muda os tempos, muda a lei. Então o vinho adulterado diz assim: devemos deixar de guardar o sábado e guardar o domingo em homenagem à ressurreição. Mas o que é que Tiago fala lá em Tiago 2, verso 10 e Lucas 6, 46? Fala exatamente deste comportamento de Babilônia. O vinho adulterado diz: guardar domingos e festas, como está escrito no catecismo. E a lei de Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Muito bem. A doutrina pura diz: os mortos estão dormindo, inconscientes, até o dia da ressurreição. Estão aí todos os textos. Pode anotar. Mas o vinho adulterado diz o quê? Prega a doutrina do purgatório, as indulgências, para você ter um lugar no céu, e outras derivadas da mesma ideia de que os mortos vivem de alguma forma. Os mortos não estão mortos. Aí vem alguém e diz assim: não, a gente acredita, eu sou, por exemplo, católico apostólico romano, e nós acreditamos que sim, as pessoas morrem de verdade, mas a alma fica viva. Mas como a alma fica viva, como a gente estudou, se Deus disse: a alma que pecar, essa morrerá. Percebem o engano? Então, se alguém diz para você que a alma fica viva, essa pessoa já foi contaminada, já bebeu do cálice de Babilônia. Ela acredita nisso porque Babilônia diz isso, não a palavra de Deus. Que palavras escritas na testa de Babilônia demonstram que há igrejas filhas que partilham de parte dos seus erros religiosos. Vamos ler? Apocalipse 17, verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Olha que coisa terrível. Na testa dessa prostituta estava escrito um nome. Que nome era esse? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, todas as igrejas, todos os reinos, por exemplo, por que a gente fala de reis da terra? Você já ouviu falar que os Estados Unidos é o maior país protestante do mundo, certo? É o maior país protestante do mundo. Mais de 70% dos americanos são protestantes. Olha que número grande. Porém, a grande maioria dos protestantes, daqueles que um dia protestaram contra a Igreja Católica, saíram do meio da Igreja Católica, mas continuaram bebendo do seu vinho, porque se afastaram dela, mas continuaram com seus costumes. Acreditam na imortalidade da alma, rejeitam o quarto mandamento de Deus, que é o sábado. Então, estão bebendo do cálice, do vinho, da ira, da prostituição de Babilônia. A visão do Apocalipse revela que Roma é a igreja mãe. Esta tem filhos que a deixaram, e filhas que saíram dela, como eu falei agora. Mas, apesar de havê-la abandonado, conservam muito de seus vícios e da sua conduta religiosa equivocada. Que coisa triste, não?
Muito triste isso. Há um chamado misericordioso de um Deus amorável. Qual foi o chamado de Deus? Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. É um chamado de amor de Deus. Por que razões específicas diz Deus que castigará a Babilônia? Seguiu-se outro anjo, o segundo, Apocalipse 14, verso 8, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, por que é que vai vir um castigo sobre Babilônia? Porque ela não somente guarda para si as suas doutrinas, mas ela influencia o mundo inteiro com as suas crenças. Você assiste um filme hoje de Hollywood, a imortalidade da alma está lá. Você assiste uma novela, que não é para crente nenhum assistir novela, mas se você assiste, você vai estar lá contemplando a imortalidade da alma. Se você assiste um programa de televisão que fala de alguém que acabou de falecer, alguém vai terminar dizendo assim: agora ele está no céu, está com Deus. Essa doutrina demoníaca de que o homem não morre, por isso o pecado não é tão terrível, porque você pode até pecar e pode até morrer, mas a morte é só uma passagem. Então, essa desvalorização do castigo do pecado, da consequência do pecado, que faz com que o pecado seja relativizado, pormenorizado. Então, essa é uma obra satânica. Na realidade, Deus quer que a gente entenda a gravidade do pecado, quanto ele é terrível. Babilônia não somente bebeu do seu próprio vinho, mas ela deu de beber a todas as nações do vinho da sua fúria e da sua prostituição. É por isso que está escrito assim, que largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Estreito o caminho que leva à salvação, e são poucos os que passam por ela, porque a maioria do mundo está indo na correnteza dessa maré de iniquidade, dessa maré de pecado. Mas aqueles que estudam a palavra de Deus e estão atentos ao que o profeta escreveu, não serão enganados. Eu e você temos a oportunidade de não sermos enganados. A minha mãe já fez parte dessa igreja de Babilônia. Mas a minha mãe, como qualquer outra pessoa que hoje esteja lá, com o coração sincero, é parte do povo de Deus. E a minha mãe um dia decidiu sair do meio de Babilônia para não ser cúmplice, como a gente leu, nem ser participante desses castigos que cairá sobre ela. Então é muito importante a gente começar a pensar agora, você que ainda não decidiu a esse respeito. Em que lugar você deve adorar a Deus? A quem você deve servir? A Babilônia ou ao Senhor? Há muitos que creem que devemos reformar as igrejas que têm caído. Que diz, o que é que Deus diz aos que estão em Babilônia? Nós já falamos aqui muitas vezes. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Deus nos deu a graça de conhecer essas revelações. Sejamos leais com nosso Senhor. Saiamos dos lugares do erro e sigamos a Jesus Cristo definitivamente. Amém, queridos?